Passamos a leitura da palavra do Senhor, Efésios capítulo de número 2, verso 8 e verso 9. Diz assim a bendita palavra do Senhor: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler mais uma vez. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Leiamos pela última e terceira vez. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra, e agora rogamos para que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la. Reconhecemos, ó Deus, que sem o auxílio do Santo Espírito, nós não teremos nenhum benefício espiritual nesta noite. Rogamos, portanto, a iluminação. Rogamos que o Teu Espírito capacite a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra, com obediência e com fé. Pedimos que o Senhor nos livre de toda distração, de todo barulho exterior ou interior, para que os nossos olhos estejam voltados para o Teu ensino. Pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando em uma parte derradeira do capítulo de número 2, e é impressionante a profundidade da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, nós precisamos de muita atenção para entendermos o que está escrito aqui. Eu não sei você, mas eu gosto muito de observar aquelas frases de para-choque de caminhão. Eu gosto muito daquelas frases dos mais variados tipos que as pessoas, geralmente os caminhoneiros, colocam ali em seus caminhões. Frases do tipo abençoado por Deus, frase do tipo o Senhor está comigo na boleia, ou qualquer outro tipo de frase que geralmente está associada à cultura daquele que dirige o veículo. Mas, meus irmãos, existe hoje aquilo que eu gosto de chamar de teologia de para-choque de caminhoneiro, ou seja, uma teologia feita de maneira popular, mas não bíblica. É muito comum que pessoas digam frases do tipo: se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. Talvez você já tenha lido isso, inclusive em algum caminhão. Agora, derivado desse tipo de pensamento, existe essa teologia também de para-choque de caminhoneiro. Deus realiza 99% e você realiza 1%. Deus anda 99% e você dá aquele passo decisivo para que a bênção chegue. Ou do tipo, Deus só abençoa a quem merece, ou Deus só abençoa aqueles que se esforçam para receber a bênção. Esses tipos de frases você pode dizer, mas isso é completamente infantil. Mas há muitas pessoas que pensam exatamente desta forma, uma forma infantil, quando analisada biblicamente. Isso não é teologia séria, mas em muitos contextos, dentro do evangelicalismo brasileiro, há esse tipo de teologia, há esse tipo de pensamento, derivado não das escrituras, mas de uma convenção popular. Infelizmente, da mesma forma, muitos não compreendem que a salvação é somente pela graça, somente por meio de uma ação soberana de Deus. Muitos compreendem de maneira equivocada de que na salvação o homem contribui de alguma forma, seja dando um passo de fé, seja fazendo algo, alguma obra que contribua para a sua salvação. Mas isso não é bíblico. Portanto, o tema desta mensagem é: compreenda a sua salvação de maneira bíblica, ou compreenda biblicamente a sua salvação. Paulo, ele tem a intenção aqui de descrever como funciona a nossa salvação, quais são os passos, quais foram os percursos que Deus realizou para a nossa salvação. No capítulo 1, ele louva a Deus por tão grande salvação, mas no capítulo de número 2, ele está detalhando esta grande salvação. Você deve se recordar na mensagem A Antropologia da Queda, quando eu falei que o homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Obviamente, derivado das escrituras, esse pensamento.
O homem que está sem Cristo, ele é desobediente e já está condenado. Aqueles que estão em Cristo, eles se caracterizam por essas três questões: eles estão mortos, eles estão em desobediência e eles estão já condenados. Mas na mensagem da semana passada, o pastor utilizou a palavra mas, uma conjunção adversativa, que nos apresenta o verso 4 ao 7, que nos informa que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou, aqueles que eram mortos, aqueles que depositaram a fé em Cristo, ou seja, os crentes da morte, eles foram ressuscitados para a vida e foram assentados com Cristo no trono, nas regiões celestiais. Tudo isso para mostrar a riqueza da sua graça. Deus fez tudo isso apenas para mostrar a riqueza da sua maravilhosa graça. E diante disso tudo, nós chegamos em uma palavrinha no verso de número 8, escrito por quê? Por quê? Epa, por quê? Não foi. Alguém poderia passar, por favor? Acho que foi. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Eu sei que esse texto é muito conhecido. E o pastor Mariotto, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, prega o verso 8 e 9 e eu prego o verso 10 depois. Assim nós conseguimos analisar profundamente o que está escrito aqui. E este texto é um dos primeiros textos que o nosso professor de grego lá no seminário nos mostrou a beleza da salvação na língua grega. Nos mostra por meio apenas da língua grega, por meio da forma como Paulo escreveu, de que a salvação ela não se perde, de que a salvação é um ato soberano de Deus e não há de forma alguma contribuição do homem. E eu gostaria de, pela misericórdia do Senhor, pudesse nos atentar a essas palavras. Vamos ao texto então. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Paulo está dizendo assim, com base na graça, ou seja, em um favor imerecido, essa é a descrição ou o conceito mais popular e correto. Por meio do favor imerecido de Deus, vocês, Efésios, são salvos. E aqui há dois verbos, são salvos, e há muito conteúdo rico para nós observarmos aqui. Em primeiro lugar, o são é o verbo principal desta frase. O são está no presente, vocês são salvos, ou seja, expressa algo contínuo. Porém, há um particípio, um porquê, ou um complemento deste são salvos. E a palavra salvos aqui, há muitas coisas para a gente observar. Em primeiro lugar, dentro da língua grega, há um verbo que é chamado de perfeito. O verbo perfeito, ele tem uma característica. É algo que aconteceu no passado, mas os efeitos desse verbo continuam. Nós fomos salvos e os efeitos dessa salvação permanecem no presente, se arrastam no presente, acompanham-nos no presente. Ou seja, a salvação aconteceu uma vez e ela perdura durante toda a nossa vida. E somente essa palavrinha aqui, meu professor de grego falando, somente esta palavra, são salvos, coloca em xeque toda a ideia de contribuição humana na salvação. Deus nos salvou e Ele continua sustentando a nossa salvação até o fim. É uma obra soberana dele. Como você sabe que é uma obra soberana? Porque também há uma outra característica nesse verbo. Ela está no modo passivo, não no modo ativo. Vocês são salvos. Ou seja, o modo passivo é aquele que sofre ação. Os crentes são salvos. Eles não se salvam ou estão cooperando de alguma forma. Caso contrário, estaria até traduzido diferente na nossa versão em português. Mas vocês sofrem a ação da salvação, ou seja, vocês atuam de forma passiva na salvação, não de forma ativa na salvação, e é algo que perdura. Por isso, os crentes calvinistas eles se consideram como monergistas e não sinergistas. E talvez para você seja estranho essas duas palavrinhas, mas talvez para você seja fichinha. Mas veja, eu gostaria de destrinchar essas duas palavras. As duas, elas são caracterizadas por uma palavra erg. Veja só, pense na palavra sinergista, tem um G, ERG, nas duas. E monergista, nas duas tem um E, um R e um G. E o que isso tem a ver?
Na língua grega, o significa, ou ergon, significa trabalhar. Grave bem, então nas duas palavras há o termo trabalho, esforço, obra, tá bom? Mas vamos ver os dois outros complementos, né? Ou prefixos. Existe um moner, vamos pegar só o mon, que vem de mono. A palavra mono, você deve saber, mono é um só. E sim, SYN, que na nossa língua é um I, significa junto. Então, monergista é trabalhar sozinho, trabalhando sozinho. E o outro, o sinergista, é trabalhando junto, trabalho junto. Então, por que nós nos denominamos como monergistas? Porque nós acreditamos que Deus trabalha sozinho em nossa salvação. Não há uma participação humana. Nós não trabalhamos juntos com Deus para nos salvar. Ele nos salva sozinho. Novamente voltando para o texto, Paulo dizendo, porque pela graça hoje, ou seja, algo completamente merecido a nós, que éramos mortos, desobedientes e condenados, nós somos salvos e estamos sendo salvos. Há uma outra implicação nessa palavrinha aqui: a salvação não se perde, pois uma vez que Ele salvou, Ele continua sustentando a salvação. Logo, não é você que sustenta a sua salvação, não é você que se leva ao céu, não é você que, por meio dos seus esforços, entra no reino de Deus, mas Ele mesmo, em sua infinita graça, te salvou uma vez e sustenta a sua salvação sozinho. Não há nenhuma participação humana nisso. A única contribuição que nós temos é com o nosso pecado. Isso que nos torna aptos a sermos salvos. Que contribuição ruim que nós temos, né? Mas não há nada de santo, de mérito, de algo que possa nos gloriar, de forma alguma. Na verdade, Paulo vai falar, não de obras para que nem se glorie, somente pela graça. Mas há um complemento aqui, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Poderia ser traduzido também através da fé, ou melhor, por meio da fé. Daí vem a palavra mediante. É a fé que media isso. Somos salvos pela graça mediante a fé. E o entendimento popular acerca de fé também é um pouco complicado, não é? Se você fizer uma pergunta aí fora, faz uma pesquisa aí na Nossa Senhora de Fátima, começa a abordar as pessoas e perguntar: o que é fé? Muitos vão dizer: fé é acreditar, fé é pensamento positivo. Há algumas músicas que nós ouvimos que falam sobre isso. Há uma música do Raul Seixas que fala fé em Deus e fé na vida, pensamento positivo na vida. E até esse conceito de fé em Deus aqui, certamente em Raul Seixas, não deve ser o mesmo de Paulo. Há uma música do Racionais MC que diz: tenha fé porque até no lixão nasce flor. Será que o autor Pedro Paulo, vulgo Mano Brown, ele estava pensando no conceito de fé bíblico? Não, certamente não. Tenha fé é pensamento positivo no mundo secular. Ou o grupo Revelação, banda fantástica, que diz: erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. O que é isso? É a fé bíblica? Não, de forma alguma. Fé no conceito popular é pensamento positivo, é positividade. Então, o que é fé segundo as Escrituras? Devemos nos recordar que o pensamento de Paulo é judeu. Paulo era judeu. E o entendimento de fé em Paulo é o mesmo do Antigo Testamento. Fé no Antigo Testamento, a palavra é emuná. E o que é emuná? Na língua hebraica, meus irmãos, nós não temos termos abstratos. Os judeus, eles eram muito literalistas. Emuná significa se segurar com força, segurar firmemente. Ou seja, quando Paulo escreve mediante a fé, significa se segurar com força, se agarrar a algo. Ou seja, é expressar confiança em algo. Por isso ele diz: somos salvos pela graça. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, mediante a nossa confiança. Em quem? Em nós mesmos?
Não, de forma alguma. Na obra perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós nos agarramos a essa palavra, a esta certeza de que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Por meio da obra substitutiva de Cristo, nós alcançamos salvação. Certamente, se você fizer algumas perguntas em muitas igrejas evangélicas e perguntar do que eles foram salvos, muitos não sabem daquilo que foram salvos, para nossa tristeza como evangélicos. Não sabem que foram salvos da ira de Deus, porque Cristo padeceu moído debaixo da ira de Deus. Se você falar, quem levou Jesus à cruz? Dirão, foram os judeus, os religiosos, por inveja. Mas também os romanos, porque de alguma forma ele foi ali um bode expiatório do regime do Império Romano. Aí você vai dizer, então Jesus ele tomou a nossa cruz. Sim. E você era inimigo do Estado? Não. A pessoa nunca compreende que ela era inimigo de Deus, pois isso é uma verdade que dói. E muitos crentes não possuem paciência para ouvir estas coisas. Certamente nos 3 primeiros versos, quando você é lembrado de que aquele que não está em Cristo, em primeiro lugar, está morto espiritualmente, está em desobediência e condenado, dependendo se você tem uma pessoa na sua casa e você a ama muito, você pode ficar chateado comigo, mas é exatamente isso que diz as Escrituras. Bom, você está numa igreja onde há pregação expositiva, você está acostumado com isso, mas há muitas igrejas onde não há pregação expositiva, e as pessoas ao ouvirem essas verdades bíblicas, elas falam, não, tem alguma coisa de errado. Como assim? Deus não se ira, Deus é amor. Ou seja, eles acreditam que há uma contradição em aquele que é amor e aquele que é justiça, aquele que é amor e aquele que se ira contra o pecado. Infelizmente é isso que acontece, meus irmãos, mas Paulo está nos deixando muito claro na continuação do texto, que nós somos salvos pela graça, nós que éramos mortos, nós que éramos desobedientes e nós que éramos condenados, fomos alcançados pela graça, e isso não tem cooperação alguma nossa, e essa salvação ela perdura, porque aquele que salvou continua nos sustentando. E isso nos leva à nossa primeira lição: compreenda biblicamente a sua salvação, confiando a sua salvação exclusivamente a Deus. Nós não somos salvos automaticamente porque Cristo morreu, mas quando nós depositamos a nossa fé ou confiamos na obra de Cristo. Calvino, o reformador francês, diz assim: a pessoa tem de receber pela fé a salvação que lhe é oferecida pela mão de Deus. Você quer uma ilustração do que é fé? Esta cadeira que você está sentado. Você não trabalha para se sustentar nesta cadeira, você apenas senta e descansa nessa cadeira, pois ela te sustenta. Da mesma forma, nós não trabalhamos para sermos salvos, nós confiamos que Deus realizou em seu Filho na cruz há mais de 2000 anos a nossa salvação. Nós apenas confiamos, nós apenas descansamos. Essa ilustração da cadeira serve muito, porque você está sentado numa cadeira e certamente você sentou nela crendo que ela te sustentaria. Da mesma forma, nós depositamos a nossa fé em Cristo, crendo que o Senhor nos salvará pela graça, mediante a fé. Há uma outra implicação aqui para você. Você não perderá a sua salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Esse é um refrão sempre dito pelos presbiterianos, com base na interpretação bíblica. É óbvio, nós cremos que a salvação ela é imperdível, não, mas ela não se perde, ela não tem como ser arrancada de nós. Certamente, se dependesse de nós, a nossa salvação, nós perderíamos, mas nós acabamos de ler que o agente, o pecador, ele é um agente passivo, ele sofre ação, ele é salvo, e o Senhor nos salva e nos sustenta em nossa salvação. Aqui dá margem para uma outra doutrina, a doutrina da perseverança dos santos. Uma vez salvo, para sempre salvo. Aquele que começou a boa obra em você, certamente concluirá a obra que ele começou. Caio, isso é uma doutrina de homens? Não, isso é o que a Bíblia diz, de maneira mais literal possível, mais clara possível, como Paulo escreveu na língua grega. Portanto, compreenda biblicamente a sua salvação, confiando a sua salvação exclusivamente a Deus. Você não teve participação na sua salvação, em nenhum momento você teve participação. Deus não andou 99% e você deu o passo do 1%. Não.
o Espírito Santo operou uma transformação no seu coração. Quando você ouviu a mensagem do Senhor, o Espírito, aquele que é o autor da Escritura, veio ao seu coração, transformou seu coração de pedra, ou seja, insensível, em um coração de carne, ou seja, sensível. E a partir desse momento você foi habilitado para crer e se arrepender. Sem a operação de Deus, isso seria impossível. Portanto, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, o ato do Espírito vir até nós e quebrar esse coração de pedra e tornar o nosso coração sensível à palavra do Senhor é graça. Isso é mediante a fé, essa salvação, por quê? Porque houve uma operação interna do Espírito em nós, para que pudéssemos crer. O ímpio pode crer na palavra do Senhor? Não, porque o coração dele ainda é de pedra, ele não foi selado, ele ainda não foi batizado com o Espírito, não há vida espiritual nele. Mas eu conheço pessoas que elas creram durante um tempo em Cristo e elas se perderam, se desvirtuaram ou se desviaram. O que aconteceu? Como eu posso explicar isso? Elas eram crentes ou não eram crentes? A resposta para você é: eu não sei quem é a pessoa que você está falando. Mas certamente, se aquela pessoa é um eleito, certamente ela pode até andar em um período de escuridão, longe dos caminhos do Senhor. Mas se há um eleito e o Senhor começou uma boa obra, em um dado momento Deus vai quebrar as pernas daquela pessoa e vai levá-la a Ele novamente, nem que seja no último minuto da vida. Portanto, uma vez salvo, para sempre salvo. Sempre salvo. Você nunca perderá a sua salvação, porque ela não depende de você. É o Senhor que nos capacita para caminharmos com Ele, e Ele certamente nos sustentará. O texto continua dizendo assim: e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou isso, dependendo da tradução, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é o isto? Melhor, primeiramente, o e aqui colocado, Paulo está dizendo, a palavrinha ali poderia ser, isso quer dizer que. O e pode ser traduzido, isso quer dizer que. Isto, aí você fala, isto está relacionado ao quê? A graça ou a fé? E isto, veja só o que o texto todo diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto que, Paulo? Ele está falando o que? Mediante a fé? Ele está falando sobre a graça? O que ele está querendo dizer com isto? Há uma grande variedade de interpretações. Muitos dizem que o isto está se referindo à fé, outros dizem que está se referindo à graça. Isto é dom de Deus. O isto aqui, meus irmãos, é um pronome neutro. Ele não está falando e esta, ou ele não está falando isto, ou estes. Ele está falando isto, dentro da língua grega, está se referindo não ao substantivo feminino fé, ou ao substantivo feminino graça. Caso contrário, estaria falando e esta, mas ele está falando e isto não vem de vocês. O que Paulo está querendo dizer? Toda sentença anterior inclui-se no isto. Ele está retomando. E isto o que? A nossa salvação, a nossa salvação, a graça, tudo isto é dom de Deus, é presente de Deus. A palavra dom significa presente, poderia ser muito bem traduzido por presente. Tudo isto, você ser salvo pela graça, mediante a fé, tudo isto é presente de Deus. Então, até a fé que você pensa que contribuiu na salvação, não vem de você, é dom, é presente de Deus. Tudo isto, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, não vem de vocês, não é você que produz, é um dom, é um presente de Deus, não provém de seres humanos, não vem de vós, não vem de vocês, é isto, não provém dos seres humanos, é um presente de Deus, é um dom de Deus, Ele que deu. Presente você não compra, ou melhor, você só recebe, você não participa do seu presente, você recebe apenas o presente. Isso nos leva à nossa segunda aplicação. Compreenda biblicamente a sua salvação, recebendo a sua salvação como um presente de Deus. É um presente, tem origem em Deus, a sua base é graça e é recebido por meio da fé. É um presente. Agora, vamos tentar imaginar uma ilustração a partir do próprio texto bíblico. Imagina só que um cadáver está deitado ali, sem vida, obviamente, é um cadáver.
ele não reage, ele não se move, ele não tem fé, o cadáver está deitado, é um morto. E aí, de repente, alguém vem até esse cadáver e dá um presente para ele. Mas se ele recebeu o presente, ele está morto, ele não vai receber o presente. Este mesmo que dá o presente concede a ele vida. Então ele levanta e ele recebe aquele presente e ele começa a dançar e começa a se alegrar. Começa a se alegrar muito com aquele presente que ele recebeu. Ilustração esquisita, né? Um morto, agora ressurreto, brincando com o presente que ele recebeu. Este morto que recebeu o presente, ele pode se orgulhar, ele tem que agradecer a alguém. Este morto que recebeu este presente pode falar: eu mesmo me levantei e eu tenho esse presente, eu que me dei este presente? Não, um sonoro não. Da mesma forma é a salvação, não tem por que nós nos orgulharmos, apenas reconhecer o presente que o Senhor nos deu e agradecer ainda mais. A salvação deve provocar em nós um sentimento de gratidão absurdo. Agora eu vou dizer uma coisa para você: o crente é a pessoa mais feliz do mundo. Eu não falei, você deve ser a pessoa mais feliz do mundo. O crente já é a pessoa mais feliz do mundo, porque ele era morto, ele era desobediente e condenado, mas ele foi alcançado pela graça. Aquele que era inimigo, então, foi atraído ao Senhor, recebeu vida e se assenta no trono com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ele recebe a salvação e se alegra como se tivesse recebido um presente. Você não coopera com a sua salvação. Quem disse isso? Paulo, o autor inspirado por Deus, está nos dizendo que não vem de nós, não vem dos seres humanos, é um presente, é dom de Deus. Somente esses 2 versículos aqui, meus irmãos, colocam em xeque, como eu disse, toda a engenhosidade satânica de dizer que nós contribuímos com a nossa salvação. Isto é heresia. Você não, de forma alguma, biblicamente, de forma alguma, contribui com a sua salvação. Você não tem poder para cooperar com a sua salvação. Você é morto, desobediente e está condenado, mas o Senhor veio até nós e nos ressuscitou pelo poder do Espírito. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Certamente, se você foi salvo, você se alegra na sua salvação. E nós vamos para o último verso. Paulo complementa aqui. Ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. A palavra obras aqui é a mesma palavra ali do ergue. Lembra que eu falei sinergismo, monergismo, que é trabalho? Poderia ser traduzido como trabalho, não de trabalho, não de esforço. Poderia ser colocado, não de obras. Paulo diz obras, mas nesse sentido de trabalho, de esforço humano. Não vem por meio do nosso esforço, não vem por meio da nossa cooperação, da nossa boa intenção. O Senhor não te salvou porque você é um alecrim dourado, aquela flor mais bela do jardim. Não, você era um morto, desobediente e condenado, e Ele vem até você, morto, desobediente e condenado, e te alcança. Não porque você fez alguma coisa, não de obras, muito taxativo aqui, para o quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se exalta. E é interessante aqui para que ninguém se glorie. Aqui há uma coisa interessante no grego, é para que ninguém se alegre, ou ninguém se glorie consigo mesmo, ninguém se exalte a si mesmo, para que ninguém se orgulhe de si mesmo. Mas veja só que interessante, aquele que diz que houve alguma cooperação na salvação dele, e ele diz, batendo no peito: não, mas eu tive que ir lá na igreja, não, mas eu tive que aceitar a mensagem, não, mas eu levantei a mão quando houve um apelo, eu tive uma participação. Não, você não teve, você respondeu. Já houve uma operação interna em você, você apenas respondeu. Você foi salvo e apenas respondeu. Não houve em momento nenhum participação, não houve nenhuma obra da sua parte. Não, mas eu tive que pegar o meu carro e eu dirigi até a igreja. Tudo isso estava dentro da providência do Senhor. Ele que te dirigiu até aqui, Ele fez com que todas as circunstâncias levassem você, te espremendo para você ir ouvir a palavra do Senhor. Às vezes foi um convite aleatório que você recebeu de um amigo do trabalho. Eu fui até a igreja e ouvi a mensagem. Teve uma participação minha. Não, esse ato já estava decretado na eternidade para te salvar. O Senhor havia decretado que você passasse por todo esse percurso até o momento certo, onde você ouviria a palavra dele, e ele arrebentaria com as suas defesas, destruiria as suas defesas, o seu coração duro, de pedra, e transformasse em um coração sensível, um coração de carne, um coração regenerado.
Portanto, meus irmãos, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém diga, eu estou pagando o preço da minha salvação. Se você estivesse fazendo isso aí, é a mesma coisa de estar carregando a cruz de Cristo novamente e sendo crucificado no lugar dele. Não. Sua mão tem pregos? Tem marcas dos pregos? Olha aí, não tem. Não, você não está pagando o preço da sua salvação. O preço da salvação foi pago uma vez na cruz do Calvário, quando o nosso Senhor levou sobre si todos os nossos pecados e assumiu sobre si todas as nossas dívidas e foi moído debaixo da ira de Deus no seu lugar. Você merecia a ira de Deus, você merecia a condenação, mas Cristo foi condenado em seu lugar para que você recebesse vida e vida em abundância. Portanto, nós somos levados à nossa última lição, a nossa última aplicação. Compreenda biblicamente a sua salvação, abandonando o orgulho de seus próprios esforços. A fonte da salvação é Deus, a base da sua salvação é a graça, e você recebe a salvação por meio da fé. Tudo isso sendo dom de Deus, para que ninguém se glorie. Rejeite os seus méritos e se glorie em Deus. Olha só, Paulo gostava muito de falar essa palavra gloriar-se, mas ele não dizia para nós nos gloriarmos em nossos feitos, em nossas obras, em nossos méritos. Muito pelo contrário, veja o que ele escreveu aos Romanos: nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Escrevendo aos Coríntios na primeira carta: aqueles que se gloria, glorie-se no Senhor. Escrevendo a segunda carta aos Coríntios: aquele porém que se glorie, glorie-se no Senhor. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: porque é nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Escrevendo aos Gálatas: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Não confie em seus méritos. Isso é maravilhoso, isso traz descanso para a nossa alma, porque quando você falhar, quando você pecar, você não deve falar: Deus me odeia agora, Deus está irado, vai mandar um raio sobre mim. Não, quando você cair, lembre-se que Cristo estará de pé para te levantar e te sustentar. Ele te salvou, o Deus Trino te salvou. O Pai elegeu antes da fundação do mundo, o Filho veio e assumiu o nosso lugar na cruz, e o Espírito habita em você, te regenerou e tem te santificado, e você tem crescido de glória em glória até o último dia, quando você será completamente transformado à imagem do Filho amado de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, meus irmãos, agindo assim, você estará compreendendo biblicamente a sua salvação. Portanto, resumindo, compreenda biblicamente a sua salvação. Em primeiro lugar, confiando a sua salvação exclusivamente a Deus. Em segundo lugar, recebendo a sua salvação como um presente de Deus. Em último lugar, abandonando o orgulho de seus próprios esforços. Se você pensar dessa forma e agir dessa forma, você estará agindo biblicamente, de acordo com a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos conserve neste entendimento. Amém? Gostaria de convidar você para orar. Curve sua cabeça, leve seu pensamento ao Senhor. Eu gostaria de reservar alguns minutos de silêncio para que você pudesse ruminar estas coisas, lembrando que a sua salvação depende exclusivamente do Senhor, lembrando que o Senhor te concedeu esta salvação maravilhosa como um presente, e também é uma rica oportunidade para você abandonar o orgulho dos seus próprios esforços. É o Senhor que te sustenta, e até dentro da sua santidade, da forma como você busca ser santo, é o Espírito te capacitando para você ser santo. Caso contrário, por meio da sua força, você não conseguiria. Oremos.